Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Espiritismo. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, a cidade das flores. Hoje é dia 3 de dezembro de 2020, último mês do ano. O ano caminhou de uma forma diferente do que estamos habituados, como um ano de muitos desafios, mas nós estamos aqui, unidos, buscando, através dessa união, o nosso fortalecimento físico, emocional, mental e espiritual. Boa noite também, Anne, seja bem-vinda, Anne, Sueli, compartilhando com a família. E para a nossa preparação da noite, nós vamos começar lendo um trecho do livro Vinha de Luz, através de Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, para entrarmos nesse clima espiritual. Vamos abrir aqui uma página, abrimos na página 34. Não basta ver. E logo viu, e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lucas, capítulo 18, versículo 43. Essa passagem é muito interessante. Lucas vem retratando aquele episódio quando Jesus cura um cego. Então, por isso que, resumidamente, vem dizendo, e logo viu, ele era cego e logo viu. E o foi seguindo. O cego foi seguindo a Jesus, glorificando a Deus. Com gratidão, ele vai louvando a cura que ele recebe. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Emmanuel diz, a atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o Mestre diante da multidão. Em seguida a cura, acompanha Jesus, glorificando a Deus, porque tudo vem de Deus. Jesus, o seu emissário mais perfeito que a terra já conheceu. Mas tudo é sob a supervisão de Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmos à bênção do Mestre. Raros procuram o Cristo, a luz meridiana, e de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a,
será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Repetindo, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Nós lemos a mensagem 34 do livro Vinha de Luz. Não basta ver. Repetindo o que está em Lucas, capítulo 18, versículo 43. E logo viu, e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. É a passagem do cego de Jericó, que ao ser curado, ele segue a Jesus, glorificando a Deus. Mensagem linda e que nos inspira para iniciarmos essa noite de estudos. E com gratidão, Senhor, em nossos corações, e convidando cada benfeitor amigo que fazem parte da nossa casa espírita, que possam estar conosco, nós vamos dando início a essa noite, a esse curso de Espiritismo, e te pedimos, Senhor, a tua presença entre nós. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, aproveitando, mandando um abraço para Darcy. Boa noite, Darcy. Boa noite, Liete, Laudináurea. Laudináurea também compartilhando com a família, com os amigos. É muito bom estarmos juntos. E, como todas as quintas-feiras, nós temos às 20 horas trazido o nosso curso de Espiritismo. E hoje nós vamos fazer uma viagem no tempo, porque é como se nós estivéssemos esta noite nós estamos retornando ao dia 11 de março de 2020 para que possamos deixar todas as nossas aulas do nosso curso de Espiritismo voltado para o nosso primeiro ano de estudos, gravadas, postadas no nosso canal do YouTube. Quem desejar terá todo o nosso curso do primeiro ano completo lá na playlist do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. É só entrar. Hoje será a aula do dia 11 de março de 2020, módulo 2, roteiro 1, fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação. O objetivo desse encontro de hoje é justificar a importância dos fenômenos de Hadesville e das mesas girantes. Muitos já ouviram falar sobre as mesas girantes, sobre esses fenômenos que aconteceram, que antecederam a codificação lá em Hadesville, mas aqueles que já ouviram vão relembrar. E aqueles que ainda não ouviram vão agora conhecer esse início que antecedeu ao Espiritismo, a essa importância desses fenômenos e das mesas girantes também. Esse episódio de Hadesville, das irmãs Fox, aconteceu em 1848. Lembrando que o primeiro livro
Espírita foi publicado 9 anos depois, em 1857. Em 1848, numa aldeia em Hydesville, localizada no condado de Wayne, no estado de Nova York, distante uns 30 quilômetros da cidade de Rochester, era um pequeno aglomerado de casas de madeira, com uma típica população de agricultores. Nós vamos voltando no tempo, imaginando aquele pequeno povoado, pequenas poucas casas ali, casas de madeira, aquela população simples ali de agricultores. E nessa aldeia morava uma família chamada Fox, por isso que a gente fala as irmãs Foxes, as irmãs Foxes. Era uma família de fazendeiros, composta do pai. O pai era o John Fox, a mãe era Margaret Fox, e tinham 2 filhas. Tinha a Margaret Fox, que tinha 14 anos, e tinha a Kate Fox, que tinha 11 anos. Eles tinham outros filhos, só que esses outros filhos já eram com mais idade e não moravam ali com eles. E eles eram da religião metodista. Inclusive, o pai, além de ser um fazendeiro, mas, segundo os dados, constam que ele era também um pastor. Ele era um pastor da igreja metodista. E ali, nesse casarão que eles moravam, ou melhor, casarão, era um velho barracão. Era um barracão de madeira. Imagina, madeira faz barulho, né? Era uma tosca cabana, simples. Ali morava a família Fox. Só que a família Fox não sabia. Mas, antes deles irem morar ali havia acontecido um assassinato. Um mascate, que era muito usual naquela época. As pessoas iam de porta em porta, percorrendo cidade, vendendo. E ele, não existia pousadas, hotéis. Estamos falando de 1848. Era completamente diferente Nova York. E esse mascate, ele pede pousada a essa família que morava ali, uma família anterior à família Fox. E o que acontece? Ali foi esse mascate assassinado. Ele comentou que estava com dinheiro, inocentemente, e a família, com aquela ganância, matou o mascate. E o espírito dele ficou ali, ficou preso naquele ambiente. E ele ia produzir ações, barulhos, ruídos, tentando se comunicar com os atuais moradores. São fenômenos de efeitos físicos, falamos de raps, que são esses barulhos. E, no início, a família Fox não se incomodava com os sons, pois pareciam naturais. Imagine uma casa de madeira, no meio de uma região silenciosa, um besouro que faça um barulho, algum animalzinho, a madeira que range. Eles achavam normal, não estranhavam. E o espírito queria se comunicar, mas eles não estavam percebendo. Depois de certo tempo, os barulhos, os ruídos, as batidas e até arrastamento de móveis começaram a incomodar tanto que as meninas se negavam a dormir sozinhas. Ora, uma tinha 14, a outra tinha 11. Esses fenômenos já tinham começado um pouco antes. Logicamente, o que assustava, elas não queriam nem ficar sós. Os próprios pais, com certeza, também deviam ficar receosas. E tem uma data, que é uma data assim, aquela data que marca esse episódio, que foi no dia 31 de março de 1848. Na realidade, foi uma noite.
nessa noite do dia 31 de março, a menina Kate, abusada, entre aspas, o que ela fez? Ela desafiou aquela força invisível, ela não sabia o que era, mas ela desafia a repetir com os golpes as palmas que ela batia com as mãos. E ela ainda chamava Senhor Pé Chato, como se referindo ao diabo, se referindo a Satanás. Então, ela desafiou, olha, você vai, se eu der 2 batidas, você também vai fazer dois golpes. E ali, a resposta foi imediata. A cada estalo, um golpe era ouvido logo a seguir. O que aconteceu? Ali foi criado o quê? Uma telegrafia espiritual. Já existia o telégrafo, só que de uma maneira diferente. Aqueles mais experientes devem lembrar. Telégrafos, íamos ao correio, passar um telegrama. Hoje é tudo tão diferente. E ali inicia-se a telegrafia espiritual. E eles logo perceberam que aquela força invisível, além de fazer barulhos, ela também podia ver e podia ouvir, porque eles escondiam coisas, eles falavam coisas e a força conseguia ver, conseguia ouvir. E aquilo foi um fenômeno. Eles começaram foram comentar com os vizinhos, porque não aguentaram, foram comentar o que estava acontecendo. Daqui a pouco houve uma explosão ali, o pessoal querendo saber, as pessoas indo para lá à noite e observando em volta da casa se tinha alguém, se era algum truque. Não tinha o que fazer. Não existia luz, não existia internet, não existia uma região pobre, provavelmente não tinha um piano, um instrumento musical, era um fenômeno para despertar a atenção. E ali eles criaram o quê? Criaram um código, estabeleceram com isso um canal de comunicação. E a partir do momento que eles criaram esse código, por exemplo, para a letra A, uma batida, para a letra B, 2 batidas. E assim eles foram criando um código, e aí é que eles foram descobrir que havia acontecido ali um assassinato, que o Mascate havia sido assassinado. E eles resolveram, então, o Mascate diz que o corpo dele havia sido enterrado na adega. E eles escavaram a adega para ver se conseguiam encontrar o esqueleto. Mas eles não conseguiram, eles só conseguiram uns 30 anos depois é que o esqueleto foi localizado. Naquele momento ali, naquele início desses fenômenos, ele não foi localizado aquele esqueleto. E a partir desse início, vários fenômenos deste tipo passaram a ocorrer em outras cidades, a ocorrer em outros países, a ocorrer em outras famílias, porque os espíritos se utilizam de quem tem a mediunidade para poder provocar os fenômenos físicos. Uma daquelas 2 irmãs, ou talvez até as 2, possuíam aquela sensibilidade a mais que o espírito podia se utilizar para provocar os fenômenos de efeitos físicos. E isso começou a acontecer em vários lugares, em várias famílias. Isso foi em 1848, nos Estados Unidos, em Nova York. Quando foi em 1852, já tinha iniciado também outro fenômeno, que eram as mesas girantes, e em 1852 estava assim a Europa inteira em pleno alvoroço. A Europa inteira viu-se envolvida com os fenômenos das mesas girantes. E os fenômenos das mesas girantes passaram a fazer parte dos noticiários, que é lógico, desde que
Gutenberg inventou a imprensa, que a imprensa começou a divulgar as notícias. E tinham as notícias que faziam mais, despertavam mais interesse. E aquele fenômeno, logicamente, que os repórteres iam divulgar. Mas passaram a fazer parte dos noticiários, só que em muitos casos de forma irônica, porque eles não iam a fundo para entender. Então eles simplesmente criavam anedotários, faziam aquelas charges, aqueles desenhos e o colocavam no jornal, naquela imprensa da época. Então, tipo assim, por exemplo, como que eles faziam? Publicavam no jornal: dissestes que a vossa cozinheira vos furtou? Mas e as provas? Senhor comissário, eis a mesa da cozinha, que está pronta para depor por escrito. Então era assim, aqueles deboches fazendo pouco, porque eles não conheciam, não compreendiam o fenômeno. Eles não entendiam o que acontecia ali. Outro anúncio no jornal: jovem mesa, de exterior simpática, que fala várias línguas e conhece um pouco de aritmética e muitas histórias, pede lugar de intendente de finanças. Era o que a imprensa se aproveitava, se utilizava. Era um grande fenômeno que distraía as pessoas nos seus saraus, nos seus salões, tanto os mais simples como os mais poderosos da sociedade, todos se utilizavam daqueles fenômenos para perguntas fúteis, não eram para perguntas importantes. Eles queriam simplesmente se divertir. E Arthur Conan Doyle, no livro A História do Espiritismo, ele diz que aconteceu uma invasão organizada. Foi uma invasão organizada pela espiritualidade superior, com vistas à chegada de uma era nova para a humanidade. Arthur Conan Doyle, ele diz que tudo foi dentro de um planejamento divino, porque foi um despertamento. A Europa, os Estados Unidos, a América do Sul, a América Latina, o mundo inteiro começou aqueles fenômenos de uma vez só, uma invasão organizada para que essa era nova pudesse chegar. E nós lembramos que isso já estava previsto, porque Jesus já havia prometido, ele já havia falado sobre isso. Esse momento que chegaria, essas revelações do mundo espiritual. No Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 26, vem dizendo assim: e eu, Jesus falando aos seus discípulos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse está em João, capítulo 14, versículo 16. E aí ele continua: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Essa outra passagem está no Evangelho de João, agora no capítulo 14, versículo 26. E ele prossegue dizendo: mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Ele dará testemunho de mim. Isso está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26.
Em 3 momentos, João registra a mensagem do Mestre, prometendo aos discípulos que ele pediria ao Pai para enviar um outro Consolador. Esse Consolador ficaria conosco. Esse Consolador seria o Espírito de verdade, que procede do Pai. E nós sabemos, a obra espírita, que é o cristianismo redivivo, que é organizada por Kardec, mas à frente é Espírito de verdade, que não deixa de ser Jesus. Jesus, como? Se apresentando como Espírito de verdade, e ele já havia previsto, há mais de 2000 anos, que no momento preciso, no momento adequado, viria esse outro Consolador, que é o Espiritismo. Mas, queridos amigos, falaremos rapidamente também sobre esse que organizou, que nós chamamos o codificador do Espiritismo. A missão que estava programada para esse missionário. Quem era o menino Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804. 1804. Quando começam os fenômenos da mesa girantes, em 1848, o menino Hippolyte agora já era um homem com 44 anos de idade. Nasceu em Lyon, na França. O pai se chamava Jean-Baptiste Antoine Rivail e a mãe, Jeanne Louise Duhamel. Ele foi aluno de Pestalozzi, um dos maiores educadores que a humanidade já conheceu. Ele estudou com Pestalozzi cerca de uns 10 anos e durante esse período ele se destacou como um aluno de muito interesse, de muita dedicação. A família de Hippolyte era uma família que veio da advocacia, da magistratura, da educação, mas o seu interesse era das ciências, da filosofia. Ele era muito culto. Ele falava vários idiomas, ele percorria várias áreas do conhecimento. Ele tinha um conhecimento muito vasto, porque os espíritos mais evoluídos, eles não ficam apenas restritos a um determinado conhecimento, não. Eles ampliam de uma forma muito grande. E o seu professor, que foi o Johann Heinrich Pestalozzi, ali quando ele sai de Verdun, na Suíça, depois da sua formação acadêmica, ele já não volta mais para Lyon. Dali ele segue para Paris, provavelmente por ser a capital, maiores possibilidades de poder desenvolver a sua competência na área da educação como um grande pedagogo, mas também para ter a oportunidade de conhecer aquela que seria a sua companheira durante muitos e muitos anos e que nós, mais de 40 anos, e que nós falamos sobre ela a semana passada no nosso Café com o Evangelho. Amélie Gabrielle Boudet, porque Amélie sai também da sua cidade de origem e muda-se para Paris. E o Hippolyte sai da sua cidade de origem e muda-se para Paris. E ali em Paris, os dois se encontram ou reencontram. Porque sabemos que essas grandes almas provavelmente já tiveram uma história, já de um passado, já de um
de várias oportunidades, e não somente naquele momento. Quando ele chega a Paris, em meados de 1825, ele tinha menos de 21 anos, porque ele nasceu em outubro. Ele estava entre 20 para completar 21 anos. Ele ali dirige uma escola que atualmente a gente diria que seria um ensino fundamental, que foi ele que fundou a escola, esse estabelecimento de ensino ali em Paris, em 1825. Quando foi em 1826, ele cria a instituição Rivaio, que era um instituto técnico, que funcionou até 1834, mas ele também se dedicava à preparação de cursos noturnos para alunos de ambos os sexos. Era, assim, um homem com uma visão muito adiante do seu tempo. Aqueles jovens que não tinham condições de estudar durante o dia, porque, logicamente, que as pessoas de boas condições financeiras, eles tinham, inclusive, seus preceptores. Aquelas jovens, elas não precisavam nem frequentar uma escola. Tinha um professor particular para ensiná-las. Mas ele dava aulas noturnas para alunos de ambos os sexos. Ele era poliglota, como nós falamos, falava vários idiomas, alemão, inglês, italiano, espanhol, holandês. Era membro de várias sociedades cultas. E essa formação dele ali com Pestalozzi, ele inclusive se utilizou muito dos conhecimentos da forma da pedagogia de Pestalozzi para depois poder formatar a doutrina espírita que ele iria mais adiante conhecer. Porque, por enquanto, estamos falando do Hippolyte Léon Denisard Rivaio. E ele trabalha nessa escola, funda essa escola, depois funda o Instituto, depois o Instituto vai à falência em função de um sócio que ele possuía. Ele precisou trabalhar fazendo a escrita de 3 casas comerciais. Ele se emprega como contabilista durante o dia e à noite ele continuava trabalhando, preparando cursos para concursos que eram muito concorridos. Tinha um professor chamado Levi Alvarez, que para as pessoas participarem dos seus cursos eram muito concorridos. Então, o Hippolyte preparava esses jovens. E ele, como pedagogo, ele se dedicou de uma forma muito intensa à democratização do ensino público. Todos deveriam ter condições ou acesso aos estudos. De 1835 a 1840, ele mantém na sua própria residência cursos gratuitos de química, física, anatomia comparada, astronomia e outros cursos gratuitamente no seu próprio lar. E a esposa ali ajudando. Ele se utilizou para isso do ensino intuitivo, que era um processo didático utilizado por Pestalozzi. Então, queridos amigos, fizemos uma rápida retrospectiva sobre o grande educador Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Deixou vários livros publicados na área da educação e que foram utilizados, inclusive, pelas universidades francesas. Mas ele tinha uma missão a mais, não somente como esse educador, profissionalmente, mas a missão dele de trazer essa revelação que Jesus havia prometido. Os primeiros contatos que ele teve com esses fenômenos das mesas girantes aconteceram em 1854, quando um amigo vem falar sobre esses fenômenos. Mas os primeiros estudos sérios começam em 1855. E quando foi no dia 12 de junho de 1856, um ano depois, ele toma conhecimento das notícias e qual seria o desempenho da missão dele.
Ele toma conhecimento também do nome Allan Kardec, que ele já tinha sido usado esse nome numa reencarnação passada, quando ele era um sacerdote druida. Então ele se utiliza desse nome depois para publicar as obras espíritas. Porque como ele era muito conhecido na área da educação, ele queria que essa doutrina fosse conhecida pelos seus princípios, pelos seus fundamentos, e não pelo seu nome. Porque ele já era um homem de muito conhecimento. Os livros dele já eram muito vendidos. E ele queria que a doutrina fosse conhecida pelos princípios ali contidos. E ele atua diuturnamente para a divulgação dessa doutrina nova, até o seu desencarne, que acontece no dia 31 de março de 1869. Mas foi em 1854 que o senhor Fortier, que era um magnetizador amigo dele, fala sobre isso. Mas o senhor Fortier era tão empolgado, e o Kardec, assim, aquele homem de muito bom senso, que ele não deu muita confiança. Algum tempo depois, ele encontra, em 1855, o senhor Carlotti. E o senhor Carlotti já era aquela pessoa mais assim, equilibrada, aí ele já ouviu com mais interesse. E ele é convidado a participar de uma reunião em maio de 1855, na casa de uma sonâmbula, da senhora Roger, junto com o senhor Fortier, que era magnetizador, porque Kardec, inclusive, ele diz que o magnetismo e o espiritismo são ciências irmãs. Na realidade, é como se fosse uma só ciência. Uma sem a outra não consegue avançar. Por isso, nós temos trazido nosso curso de magnetismo. Todo o nosso curso está postado lá na nossa playlist do nosso canal do YouTube, Curso de Magnetismo, para que a gente possa compreender um pouco o que é o magnetismo. E o sonambulismo também faz parte do magnetismo. E quando ele vai ali, ele começa a observar e ali ele começa a fazer os seus primeiros estudos sérios e ele faz o quê? Ele aplica aquela nova ciência, o método da experimentação. Ele observava, comparava, deduzia as consequências. E ele diz o quê? Entrevi nesses fenômenos a chave do problema, tão obscuro e tão controverso, do passado e do futuro da humanidade. Ali ele vê que era algo novo que não podia ficar sem ser divulgado. E quando foi no dia 12 de junho de 1856, ele, através da mediunidade de uma médium, ele toma conhecimento da missão que ele tinha, de ser o missionário-chefe daquela nova doutrina. E quando ele publica o livro, o espírito Zéfiro, que havia dito que ele tinha esse nome, Allan Kardec, aí ele resolve colocar o nome Allan Kardec. Mas ele trabalhava diuturnamente até que vem o seu desencarne. Ele desencarna no dia 31 de março de 1869. Ele estava em meio aos preparativos que ele ia mudar de local. Em função do aumento de tantas ocupações, ele estava preparando tudo e ali, quando vai o rapaz buscar, ele publicava mensalmente a Revista Espírita. Quando vai ali um daqueles rapazes ali que trabalhava com aqueles livreiros, ele passa mal e sucumbe, desencarna ali, na hora. E ele deixa várias obras espíritas. Aquelas obras que a gente diz que é a base, que é o alicerce, seria o Livro dos Espíritos, que foi publicado em 18 de abril de 1857, quando foi logo a seguir, 1º de janeiro de 1858,
Ele começa a publicação da Revista Espírita, que era uma revista mensal. Depois, em julho de 1859, ele publica um livro menorzinho, O que é o Espiritismo. Em 15 de janeiro de 1861, o Livro dos Médiuns. Em abril de 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo. Em agosto de 1865, O Céu e o Inferno. E em 16 de janeiro de 1868, ele publica a Gênese. E o livro Obras Póstumas, que foi publicado posteriormente à sua desencarnação, os amigos reuniram textos ainda que não haviam sido publicados, e a Obras Póstumas é publicada em 1860. 1890, ele desencarna em 69, em 1890, 21 anos depois, é publicado o livro Obras Póstumas. Mas, queridos amigos, nós concluímos hoje, voltando no tempo, tanto ao tempo de Jesus, quanto ao tempo de Kardec, quanto ao tempo do nosso curso. Como nós dissemos, é como se hoje nós estivéssemos no dia 19 de maio, ou melhor, 19 de março de 2020, porque nós fizemos 2 aulas hoje, colocamos um compacto dia 12 de março, 12 e 19 de março. Então, todo o nosso curso vai ficar postado no nosso canal do YouTube. Vocês têm condições de acessar, de assistir. E nós, agora, às quartas, ou melhor, às quintas-feiras, né? Hoje é quinta-feira, nós daremos um recesso e aguardamos as sugestões, já que nós já demos o nosso primeiro e segundo ano do curso de Espiritismo, se alguém gostaria agora de continuar estudando mais algum assunto. E aí a gente vai ver o que a maioria vai desejar e qual as possibilidades de darmos continuidade com esses estudos. Vamos saudar rapidamente mais uma vez a Darcy, a Sueli, compartilhando também com os familiares, a Anne, a Laudinauria também compartilhando com os amigos, com os familiares, o Arnaldo, boa noite, Arnaldo, que bom você aqui também compartilhando com os familiares, o Geraldo, boa noite, Geraldo, que bom, a Liete, a Eudócia, que bom, Eudócia, e queridos amigos, nós vamos, aguardamos sugestões, o que é que nós poderíamos colocar nesse horário das quartas-feiras. Nós vamos agora fazer um recesso nesse mês de dezembro, mas vamos aguardar o que vocês vão escolher para a quarta e a quinta-feira, para a gente poder dar continuidade, dependendo do que vocês escolham. E se nós tivermos possibilidade de acordo com as escolhas, porque pode ser uma escolha muito, às vezes, difícil de nós cumprirmos. Então, vamos agora fazer nosso encerramento e desejando a todos a doce paz de Jesus no coração de cada um de vocês.